Então eu vou ter que culpar o Science. Não precisa falar nome. Vou falar. As pessoas sabem. Fala galera, aqui é o Nesk, né, da Rainbow Six aí da Liquid, e hoje aqui eu tô no quadro Na Memória. O campo mais legal que eu participei acho que foi o BR6 2019. Por mais que o de 2021 tenha a volta do público, mas acho que o 2019 foi uma situação de boa, onde não tinha essa questão de pandemia, foi com a torcida, tipo, realmente estava lotado. Eu acho que o de 2019 foi, tipo, que a gente teve mais um feeling da hora de torcida. Tem também que a gente estava com a line nova, né, a gente tinha acabado de colocar o Moringa no lugar do Zig, a gente estava se adaptando a isso, né. Teve a mudança do Gohan também para a volta do PSK, então foi um ano bastante cheio de mudanças. Foi legal que, tipo, não chegou nem no final do ano pra gente conquistar aí o primeiro título, foi na metade do ano, né, que a gente conseguiu aí erguer essa taça do BR6, que eu acho que foi um momento marcante para aquela line. Cara, um campo que deixou saudades, acredito ter sido a Pro League. A gente participou de algumas, mas eu acho que a mais importante e as mais legais, que era aqui no Brasil, a gente acabou ficando de fora, né? E a única que seria aqui em São Paulo, a gente conseguiu classificar, porém teve questão da pandemia e ela foi cancelada, foi só online mesmo, só regional. Então acho que um campo que deixou saudades aí foi a Pro League. Cara, o campeonato mais triste, chato de ter participado, eu acho que foi o INVI de 2020. Por mais que a gente tenha chegado na final de 2021 sendo vice, eu acho que a gente fez o que estava no nosso alcance, a gente deu o nosso melhor, mas o INVI de 2020 eu acho que foi uma parada meio frustrante, assim, porque a gente fez de tudo pra chegar lá, mas parecendo que quando chegou, meio que desleixou, assim, sabe? Não teve treino, não teve tanta coisa, assim. Foi uma parada meio mais... Não sei explicar, mas eu acho que foi o mais frustrante, porque a gente fez de tudo pra estar lá e tudo lá a gente não fez pra se manter. Então acho que esse foi um campo bem doído, assim. Cara, o campeonato que mais orgulho de ter chegado foi o INVI de 2021, porque a gente passou por muitas dificuldades, né? A gente teve aí o caso do pai do PSK ter ficado internado, o falecimento do pai do Palu. Porém, apesar de tudo isso, a gente conseguiu se manter unido e forte. Conseguiu chegar na final. A gente viu ali pela Losers, que é, muito jogo pra você fazer. Teve dia que a gente jogou 2 jogos no mesmo dia. É muito estudo pra fazer, pouco tempo pra descansar de um jogo pro outro. Então, cara, eu acho que o campo que dá mais orgulho é esse INVI de 2021, que a gente conseguiu dar o nosso melhor. Cara, o pior gafe que eu passei evento foi também no INVI de 2021. Eu acho que eu tava ainda sob o efeito do remédio que eu tomo pra dormir no voo. Aconteceram 2 coisas. Uma foi na chegada dos PCs no quarto, né, que a gente teve que ficar isolado. E aí eu mandei um áudio pra vocês e falei assim, velho, o PC não tem onde colocar os cabos aqui, não tem a entrada dos cabos. Só que, tipo, eu abri o PC de ponta cabeça, tipo, os cabos estavam no chão. E teve a outra parte também da privada lá da França, que, tipo, entre a tampa da privada e o vaso tem um vão. Aí você queria me mijar pelo vão sentado, tá ligado? Tinha que economizar roupa e eu já caguei no pau nesse dia aí. Putz, tinha acabado de tomar banho ainda. O Campeonato dos Sonhos eu acho que é o INVI, né? Se você ganhar, eu acho que não tem muito assim outro campeonato do R6 que um jogador almeja. Eu acho que o INVI é o topo de tudo, então eu acho que esse sem dúvidas é o título do sonho de qualquer jogador. Então eu vou ter que culpar o Science. Não precisa falar nome. Vou falar. As pessoas sabem. Sabe, já. Então foda-se. O campo que eu passei mais raiva foi o INVI de 2020, primeiro jogo contra a NiP no Veto. A NiP tinha deixado o nosso melhor mapa open na época, que era banco, e o Silence fez o favor de banir um outro mapa e ter deixado o consulado, que a gente não treinou absolutamente nada. E aí, quando, na hora do Veto ali, você não fala nada, você mantém a postura, mas... cumprimentamos, bom jogo, a gente virou de costas, deu uns 3, 4 passos longe dos caras, eu olhei pra ele e falei, mano, o que você fez? Ele falou, relaxa, eu confio no nosso consulado. Aí o sangue subiu e falou, vai tomar no... E aí foi, eu acho que o campo assim, que eu mais passei raiva mesmo, porque, mano, logo no INVI, tu errar um pick ban assim, ainda mais acabou sendo favorável pra gente, Você já perdoou ele? Já, hoje esse daí já é zoeira agora. Cara, uma parada que a gente nunca falou de evento, talvez, né, não ter falado, porque eu não me recordo muito bem, foi na DreamHack de 2018, se eu não me engano, lá na Suécia. A gente tava no hotel, né, eu tinha um manager lá, um manager dos pica da Liquid, foi acompanhar a gente, que a gente tava em 5 só jogadores, e foi esse manager, ele dividiu o quarto comigo ainda, então, tipo, mano, clima bem estranho, né? O cara dividir quarto comigo, nada a ver. E a gente tinha marcado um horário pra estar no evento, e aí o hotel sempre chamava o Uber, assim, que tava lá nos esquemas lá, e a gente falou, pô, tamo pronto, vamos chamar o Uber aqui no hotel e vamos. Aí o hotel ligou, papo Uber e tal, e aí, mano, o Uber não chegou, a gente ficou 2 horas, o cara ficou 2 horas esperando a gente,
Aí o cara desceu a carcada em nós, unprofessional, blá 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 blá. O cara já deve estar quase dono da Liquid, se duvidar hoje. Eu divido o quarto, cara, imagina um dia dormir com o cara, tá ligado? Aí ele falava uns bagulho e eu respondia assim, eu falava, só quero dormir, meu irmão. Porra, que dia bosta, sabe? Aí no dia seguinte ele falou, não, hoje eu vou com vocês. Deu a mesma coisa, o hotel chamou e demorou 2 horas, e aí eu acho que ele se ligou, aí ele já mudou o clima assim, a postura com a gente, ele ficou de boa, baixou. Porque ele viu que a culpa não foi nossa realmente. Mas o mais engraçado nessa história é que a gente queria usar... A gente chegou a pensar num jeito de dar uma desculpa. Porque a gente falou assim, pô, mano, quando o Uber chegar, vamos pedir pra ele levantar o capô, fingir que tá arrumando pra gente mandar uma foto do cara. Pra justificar o atraso. Ainda bem que a gente não fez isso, porque no outro dia aconteceu a mesma coisa e ele viu que não foi culpa nossa. Então é isso, rapaziada, esse aqui foi algumas das minhas histórias de campeonato, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, quem sabe ver uma parte 2 aí, não esqueça de se inscrever, curte o vídeo, ativa o sininho, é nóis, tamo junto.